Olá, pessoal! O meu nome é Carolina Laís Rodrigues dos Santos, eu sou acadêmica do curso de Letras na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e na aula de hoje veremos alguns exercícios sobre a modalização epistêmica do tipo quase asseverativa. Os objetivos da aula de hoje são os de identificar os modalizadores epistêmicos em diferentes frases e diferenciar os modalizadores epistêmicos asseverativos dos quase asseverativos. A finalidade dessa aula é a de servir como recurso para o desenvolvimento de conteúdos em mídias digitais, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem junto às escolas municipais de Itajaí. Essa é uma aula que contém exercícios sobre a modalização epistêmica do tipo asseverativa e quase asseverativa. A competência que será desenvolvida nesta aula é a de utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo. A habilidade desenvolvida na aula de hoje será a de analisar e utilizar modalização epistêmica, isto é, modos de indicar uma avaliação sobre o valor de verdade e as condições de verdade de uma proposição, tais como os asseverativos, quando se concorda com, realmente, evidentemente, naturalmente, efetivamente, claro, certo, lógico, sem dúvida e etc. Ou discorda de jeito nenhum, de forma alguma, uma ideia. E os quase asseverativos, que indicam que se considera o conteúdo como quase certo. Talvez, assim, possivelmente, provavelmente, eventualmente. Nas aulas anteriores, já foi visto que a modalização epistêmica ocorre quando o falante expressa um juízo de valor, adicionando, na sua fala ou escrita, sua avaliação pessoal sobre o assunto. Por enquanto, vimos dois tipos de modalização epistêmica: o tipo asseverativa e o tipo quase asseverativa. A asseverativa é quando o falante ou autor considera verdadeiro o conteúdo da sua fala ou texto, apresentando este como uma afirmação ou negação sem deixar dúvidas. Já o tipo quase asseverativa é quando o falante ou autor apresenta uma incerteza com relação ao conteúdo da sua fala ou texto, deixando dúvidas. Agora vamos para alguns exercícios sobre a modalização epistêmica do tipo asseverativa e do tipo quase asseverativa. Exercício 1. Eu nunca iria querer que algo assim acontecesse conosco. Eu quero que vocês identifiquem nesta frase onde podemos encontrar um modalizador epistêmico. Bom, quem assinalou o nunca como nosso modalizador da frase acertou. Agora eu quero que vocês analisem esse nunca e digam se ele é um modalizador epistêmico do tipo asseverativo ou do tipo quase asseverativo. A resposta é que ele é um modalizador do tipo asseverativo. Esse nunca dá a ideia de que definitivamente, com certeza, eu não iria querer que algo assim acontecesse conosco. Ele não traz uma ideia de dúvida, como os modalizadores quase asseverativos nos dão. Exercício 2. Sua filha provavelmente vai nascer em janeiro. Identifiquem nessa frase onde está o nosso modalizador epistêmico.
O modalizador que podemos encontrar nessa frase é o provavelmente. Agora, analisem se esse provavelmente é um modalizador epistêmico do tipo asseverativo ou do tipo quase asseverativo. O provavelmente é um modalizador epistêmico do tipo quase asseverativo, porque ele nos dá uma ideia de incerteza expressado pelo falante. Ou seja, o falante não tem certeza se essa filha vai nascer em janeiro, ou em fevereiro, ou em dezembro. É apenas uma suposição e não nos dá uma ideia de certeza. Exercício 3. Normalmente, as aulas acabam perto do meio-dia. Qual é o nosso modalizador epistêmico nessa frase? O modalizador epistêmico dessa frase é o normalmente. Agora, será que esse normalmente é um modalizador epistêmico asseverativo ou quase asseverativo? A resposta é quase asseverativo, porque o normalmente traz uma ideia de incerteza. Não é definitivo que as aulas acabam perto do meio-dia. O normalmente traz a ideia de que quase sempre as aulas acabam perto do meio-dia, mas tem dias que elas acabam antes ou tem dias que elas acabam depois. Isso não traz uma sensação de certeza na fala do autor ou do falante. Traz uma ideia de incerteza, que é quando temos o modalizador quase asseverativo. Exercício 4. É claro que eu demorei. Havia muito trânsito. Qual é o nosso modalizador epistêmico nessa frase? Nessa frase, o nosso modalizador epistêmico é a expressão é claro. Agora, será que esse modalizador é asseverativo ou quase asseverativo? A resposta é asseverativo, porque quando eu uso essa expressão é claro, eu estou dando uma certeza na minha fala. Eu estou dizendo que, com certeza, evidentemente, é claro que eu demorei porque havia muito trânsito. Eu não estou dando uma ideia de incerteza, como seria no caso de talvez eu tenha demorado porque tinha muito trânsito, ou outras frases do tipo. O é claro, ele dá uma noção muito clara de certeza. Por isso, é um modalizador epistêmico asseverativo. Agora vamos ao nosso quinto e último exercício. A chuva deve passar em breve. Qual é o nosso modalizador epistêmico nessa frase? Diferente da maioria das frases trazidas que utilizavam uma única palavra ou uma expressão invariável para dar a ideia de um modalizador epistêmico, aqui nós temos uma locução verbal, que é do verbo deve, mais qualquer verbo no infinitivo que possa ser colocado na frase. Esse tipo de construção é usado em um tipo específico de modalizador epistêmico. Agora, eu quero que vocês analisem se esse modalizador epistêmico é do tipo asseverativo ou do tipo quase asseverativo. Esse tipo de construção do verbo deve mais um verbo no infinitivo
é utilizado nos modalizadores epistêmicos do tipo quase asseverativo. Quando nós dizemos que fulano deve comer ou fulano deve chegar, nós estamos dando uma ideia de incerteza de que a pessoa realmente fará isso ou não. Portanto, essa ausência de certeza caracteriza um modalizador epistêmico do tipo quase asseverativo. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que tenham entendido um pouco melhor sobre os modalizadores epistêmicos do tipo asseverativo e quase asseverativo e também sobre como identificá-los e como diferenciá-los nas frases. Até a próxima!